A última ceia. Ainda mais que no discurso escatológico de Jesus que tratamos no segundo capítulo desta parte 2, as narrações relativas à última ceia de Jesus e à instituição da Eucaristia estão envolvidas num emaranhado de hipóteses contrastantes entre si, e isso parece impossibilitar de tal modo o acesso ao fato real, que quase não deixa esperança. Mas para um texto que toca o centro essencial do cristianismo e realmente coloca questões históricas difíceis, isso não é de estranhar. Proponho-me seguir o mesmo caminho percorrido no caso do discurso escatológico, entrar nas numerosas e justíssimas questões específicas relativas a cada detalhe de palavra e de história, não é função desse livro, que procura conhecer a figura de Jesus, deixando aos especialistas os problemas particulares. Certamente, não podemos dispensar-nos de enfrentar a questão da efetiva historicidade dos acontecimentos essenciais. A mensagem neotestamentária não é meramente uma ideia, para ela é determinante precisamente que tenha acontecido na história real deste mundo. A fé bíblica não narra histórias como símbolos de verdades meta-históricas, mas funda-se na história que aconteceu sobre a superfície desta terra. Se Jesus não deu aos discípulos pão e vinho como seu corpo e seu sangue, então a celebração eucarística é vazia, uma piedosa ficção, não uma realidade que funda a comunhão com Deus e dos homens entre si. Certamente, nesse contexto, coloca-se uma vez mais a questão sobre o modo possível e adequado de uma certificação histórica. Devemos estar bem cientes de que uma investigação histórica pode conduzir sempre, e só até um alto grau de probabilidade, nunca a uma certeza última e absoluta sobre todos os pormenores. Se a certeza da fé se baseasse exclusivamente sobre uma certificação histórica científica, continuaria sempre passível de revisão. Dou um exemplo da história recente da pesquisa exegética. O grande exegeta alemão Joaquim Jeremias, na crescente confusão das hipóteses exegéticas, procurou, com máxima erudição histórica e filológica e com a maior precisão metodológica, filtrar da massa do material transmitido as ipsissima verbum iusi, a palavras autênticas de Jesus, para encontrar nelas a rocha segura da fé sobre aquilo que o próprio Jesus verdadeiramente disse. Podemos basear-nos. Embora os resultados de Jeremias permaneçam relevantes e do ponto de vista científico de grande importância, há questões críticas motivadas que demonstram, pelo menos com a certeza alcançada, têm os seus limites. Então, o que é que podemos esperar e o que é que não podemos? Do ponto de vista teológico, deve-se dizer que, caso se pudesse de modo verdadeiramente científico demonstrar como impossível a historicidade das palavras e dos acontecimentos essenciais, a fé teria perdido o seu fundamento. Por outro lado, como disse, devido à própria natureza do conhecimento histórico, não se podem esperar provas de certeza absoluta. Por isso, tem grande importância para nós apurar se as convicções fundamentais da fé são historicamente possíveis e credíveis, inclusive em face da seriedade dos acontecimentos exegéticos atuais. Assim, há muitos detalhes que podem continuar em aberto, mas o factum est do prólogo de João vale como categoria cristã fundamental, não apenas para a encarnação como tal,
mas deve ser reivindicado também para a última ceia, a cruz e a ressurreição. A encarnação de Jesus ordena-se para o sacrifício de si mesmo pelos homens, e este para a ressurreição. Caso contrário, o cristianismo não seria verdadeiro. Como se disse, não podemos olhar para a verdade desse factum est sob a forma da certeza histórica absoluta, mas reconhecer a sua seriedade, lendo de modo justo a Escritura como tal. A certeza última sobre a qual fundamos a nossa vida inteira é-nos dada pela fé, pelo acreditar humilde juntamente com a Igreja de todos os séculos, guiada pelo Espírito Santo. Daqui, aliás, podemos ver tranquilamente as hipóteses exegéticas que, por sua vez, se apontam com uma certeza cheia de entusiasmo, que é apagado pelo próprio fato de serem continuamente propostas posições contrárias e com o mesmo ar de certeza científica. Quero, a partir desses princípios metodológicos, procurar escolher do conjunto da disputa as questões essenciais para a fé. Isto será feito em 4 sessões. Em primeiro lugar, é preciso refletir sobre o problema da data da celebração da última ceia de Jesus. Um problema em que se trata essencialmente de esclarecer se ela foi uma ceia pascal ou não. Em segundo lugar, serão examinados os textos que nos dão informações sobre a última ceia de Jesus. Com isso, dever-se-á tratar a questão sobre a credibilidade histórica de tais narrações. Em terceiro lugar, quero tentar uma interpretação dos conteúdos teológicos essenciais da tradição relativa à última ceia. Finalmente, na quarta sessão, teremos de lançar um olhar para além da tradição neotestamentária e refletir sobre a formação da celebração eucarística da Igreja, sobre aquele processo que Agostinho descreveu como a passagem do sacrifício vespertino ao dom matutino. 1. A data da última ceia. O problema da datação da última ceia de Jesus assenta sob o contraste a este respeito entre os evangelhos sinóticos de um lado e o evangelho de João do outro. Marcos, que Mateus e Lucas seguem essencialmente, oferece a esse propósito uma datação precisa. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os seus discípulos perguntaram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. À tarde do primeiro dia dos ázimos, quando no templo se imolavam os cordeiros pascais, é a vigília da Páscoa. Segundo a cronologia dos sinóticos, trata-se de uma quinta-feira. Depois do ocaso, começava a Páscoa, e então era consumida a ceia pascal por Jesus com seus discípulos, bem como por todos os peregrinos vindos a Jerusalém. Na noite de quinta para sexta-feira, sempre segundo a cronologia sinótica, Jesus foi preso e apresentado ao tribunal. Na manhã da sexta-feira foi condenado à morte por Pilatos e sucessivamente pela terceira hora, cerca das 9 da manhã, foi crucificado. A morte de Jesus deu-se à hora nona, cerca das 3 horas da tarde. E já chegada a tarde, segundo dia da preparação, isto é, da véspera do sábado, veio José de Arimateia, ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. A sepultura devia fazer-se ainda antes do ocaso, porque depois começava o sábado.
O sábado é o dia do repouso sepulcral de Jesus. A ressurreição tem lugar na manhã do primeiro dia da semana, no domingo. Essa cronologia vê-se comprometida pelo seguinte problema: o processo e a crucificação de Jesus teriam acontecido na festa da Páscoa, que naquele ano calhava na sexta-feira. É verdade que muitos estudiosos procuraram demonstrar que o processo e a crucifixão eram compatíveis com as prescrições da Páscoa, mas, não obstante toda a erudição, permanece problemático que naquela festa muito importante para os judeus fossem admissíveis e possíveis o processo diante de Pilatos e a crucifixão. Aliás, essa hipótese vê-se obstaculizada também por uma informação fornecida por Marcos. Afirma que 2 dias antes da festa dos ázimos, os sumos sacerdotes e os escribas procuravam maneira de acusar Jesus à falsa fé para matá-lo, mas a propósito declaravam não durante a festa, para não haver muito tumulto entre o povo. Segundo a cronologia sinótica, porém, a execução capital de Jesus de fato teria tido lugar precisamente no dia da festa. Vejamos agora a cronologia joanina. João tem o cuidado de não apresentar a última ceia como ceia pascal. Pelo contrário, as autoridades judaicas que levam Jesus ao tribunal de Pilatos evitam entrar no pretório para não se contaminarem e poderem comerem a Páscoa. Por isso, a Páscoa começa apenas ao entardecer. Durante o processo, está-se pensando ainda na ceia pascal. Processo e crucifixão têm lugar no dia antes da Páscoa, na parasceve, preparação, não na própria festa. Naquele ano, portanto, a Páscoa estende-se do ocaso de sexta-feira até o ocaso de sábado, e não do entardecer de quinta-feira até o entardecer da sexta-feira. Quanto ao resto, o desenrolar dos acontecimentos permanece o mesmo. Na tarde de quinta-feira, a última ceia de Jesus, com os discípulos, que, porém, não é uma ceia pascal. Na sexta-feira, vigília da festa, e não a própria festa, o processo e a execução capital. No sábado, o repouso no sepulcro. No domingo, a ressurreição. Com essa cronologia, Jesus morre na hora em que são imolados no templo os cordeiros pascais. Morre como o verdadeiro cordeiro que estava apenas pré-anunciado nos cordeiros. Essa coincidência teologicamente importante de Jesus morrer contemporaneamente com a imolação dos cordeiros pascais tem induzido muitos estudiosos a liquidarem a versão joanina como cronologia teológica. João teria mudado a cronologia para constituir essa coincidência teológica que, todavia, no Evangelho não é explicitamente afirmada. Mas hoje vai se vendo de maneira sempre mais clara que a cronologia joanina é historicamente mais provável que a sinótica, visto que, como se disse, processo e execução capital no dia da festa aparecem pouco concebíveis. Por outro lado, a última ceia de Jesus aparece tão estreitamente ligada à tradição da Páscoa que a negação do seu caráter pascal redunda problemática. Por isso, desde há muito tempo, que se fazem tentativas para conciliar as duas cronologias. A tentativa mais importante e em vários dos seus pormenores, fascinante de chegar a uma compatibilidade entre as duas tradições, provém da estudiosa francesa Annie Gilbert, que desde 1953 tem desenvolvido a sua tese numa série de publicações.
Dado que aqui não devemos entrar nos detalhes da sua proposta, limitamo-nos ao essencial. A senhora Joubert baseia-se principalmente sobre 2 textos antigos que parecem apontar uma solução do problema. O primeiro é a indicação de um calendário sacerdotal antigo, presente no Livro dos Jubileus, que foi redigido em língua hebraica na segunda metade do século II a.C. Esse calendário não toma em consideração a trasladação da Lua, prevendo o ano de 364 dias, dividido em 4 estações de 3 meses, 2 dos quais têm 30 dias e outro 31. Cada trimestre, sempre com 91 dias, contém exatamente 13 semanas e cada ano 52 semanas. Consequentemente, as festas litúrgicas de cada ano seriam sempre no mesmo dia da semana. Isso significa que no caso da Páscoa, o 15 de Nissan seria sempre na quarta-feira, sendo a ceia pascal consumada depois do ocaso na noite da terça-feira. Joubert defende que Jesus teria celebrado a Páscoa segundo esse calendário, isto é, na terça-feira à noite, e teria sido preso nessa noite que dá para a quarta-feira. Desse modo, a estudiosa vê resolvido os 2 problemas. Por um lado, Jesus teria celebrado uma verdadeira ceia pascal, como referem os sinóticos. Por outro, João teria razão, enquanto as autoridades judaicas que se atinham ao seu calendário teriam celebrado a Páscoa só depois do processo de Jesus e, por conseguinte, ele teria sido justiçado na vigília da verdadeira Páscoa e não no dia mesmo da festa. Assim, a tradição sinótica e a joanina apresentam-se igualmente certas na base da diferença que há entre 2 calendários diversos. A segunda vantagem, sublinhada por N. Joubert, mostra simultaneamente o ponto fraco dessa tentativa de encontrar uma solução. Observa a estudiosa francesa que as cronologias referidas nos sinóticos e em João devem conjugar uma série de acontecimentos no reduzido espaço de poucas horas. O interrogatório na presença do Sinédrio, a transferência a Pilatos, o sonho da mulher de Pilatos, o envio a Herodes, o regresso a Pilatos, a flagelação, a condenação à morte, a via crucis e a crucificação. Colocar tudo isso no arco de poucas horas parece, segundo Joubert, quase impossível. A esse propósito, a sua solução proporciona um espaço temporal que vai da noite entre terça-feira e quarta-feira até a manhã da sexta-feira. Naquele contexto, a estudiosa mostra que, em Marcos, nos dias de Domingo de Ramos, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, existe uma sequência concreta dos acontecimentos, mas depois salta diretamente para a ceia pascal e, por conseguinte, segundo a tradição referida, ficariam 2 dias sobre os quais nada se refere. Por fim, recorda Joubert que, desse modo, teria podido funcionar o projeto das autoridades judaicas de matar Jesus ainda antes da festa. Mas Pilatos, com a sua titubeação, teria depois adiado a crucificação até sexta-feira. Mas, contra a mudança da data da última ceia de quinta para terça-feira, fala a antiga tradição da quinta-feira. Em todo caso, encontramos claramente já no século II. A isso objeta a senhora Joubert, citando o segundo texto sobre o qual se assenta a sua tese. Trata-se da chamada Didascália dos Apóstolos, um escrito do início do século III
que fixa a data da ceia do Senhor na terça-feira, e a estudiosa procura demonstrar que esse livro teria recolhido uma tradição antiga, cujos vestígios poderiam se encontrar também em outros textos. A isso, porém, é preciso responder que os vestígios da tradição encontrados são demasiado frágeis para poder convencer. A outra dificuldade consiste no fato de ser pouco verossímil o uso por parte de Jesus de um calendário difuso, principalmente em Quirã. Nas grandes festas, Jesus frequentava o templo, e embora tenha predito seu fim confirmando com um ato simbólico dramático, ele seguiu o calendário judaico das festividades, como demonstra sobretudo o Evangelho de João. Poder-se-á, sem dúvida, admitir, de acordo com a estudiosa francesa, que o calendário dos jubileus não estava estritamente confinado a Quirã e aos essênios, mas isso não basta para poder fazê-lo valer para a Páscoa de Jesus. Assim se explica porque a tese, à primeira vista fascinante, de Anne Jalbert é rejeitada pela maioria dos exegetas. Ilustrei essa tese de maneira particularmente detalhada, porque ela deixa imaginar algo da multiplicidade e complexidade do mundo judaico no tempo de Jesus. Um mundo que, não obstante o considerável aumento dos nossos conhecimentos das fontes, podemos reconstruir apenas de modo insuficiente. Portanto, não negaria a essa tese qualquer probabilidade, mas tendo em consideração os seus problemas, não é possível pura e simplesmente acolhê-la. Que dizer então? A avaliação mais cuidada de todas as soluções inventadas até agora, eu a encontrei no livro sobre Jesus de John P. Meyer, que no final do seu primeiro volume expôs um amplo estudo sobre a cronologia da vida de Jesus, e chega à conclusão de que é preciso escolher entre a cronologia sinótica e a joanina, demonstrando com base no conjunto das fontes que a decisão deve ser favorável a João. João tem razão quando afirma que, no momento do processo de Jesus diante de Pilatos, as autoridades judaicas ainda não tinham comido a Páscoa e por isso deviam conservar-se cultualmente puras. Tem razão ao dizer que a crucifixão não teve lugar no dia da festa, mas na sua vigília. Isso significa que Jesus morreu na hora em que se imolavam no templo os cordeiros pascais, que depois os cristãos tivessem visto nisso mais do que um por acaso, que tivessem reconhecido Jesus como o autêntico cordeiro, que precisamente assim tivessem encontrado o rito dos cordeiros elevado ao seu verdadeiro significado. Tudo isso se apresenta como simplesmente normal. Resta a pergunta: mas então, por que os sinóticos falam de uma ceia pascal? Sobre o que se baseia essa linha da tradição? Uma resposta verdadeiramente convincente a essa pergunta nem Meyer pôde dar. Todavia, faz a tentativa, como aliás muitos outros exegetas, por meio da crítica redacional e literária, procura demonstrar que os textos de Marcos, os únicos lugares em que fala da Páscoa em Marcos, teriam sido posteriormente inseridos. Na narração verdadeira e própria da última ceia, não seria mencionada a Páscoa. Essa operação, apesar dos muitos nomes importantes que a sustentam, é artificial, mas é justa a indicação de Meyer, segundo a qual, na narração da própria ceia feita pelos sinóticos, o ritual pascal aparece tão pouco como em João.
Assim se poderá, embora com alguma reserva, subscrever a afirmação: toda a tradição joanina concorda plenamente com a tradição original dos sinóticos, relativamente ao caráter da ceia como não pertencendo à Páscoa. Mas então, o que foi verdadeiramente a última ceia de Jesus? E como se chegou à concepção, seguramente muito antiga, do seu caráter pascal? A resposta de Meyer é surpreendentemente simples e, sob muitos aspectos, convincente. Jesus estava consciente de sua morte iminente. Sabia que não mais poderia comer a Páscoa. Nessa clara certeza, convidou os seus para uma última ceia, de caráter muito particular, uma ceia que não pertencia a nenhum rito judaico determinado, mas era a sua despedida, na qual ele dava algo de novo, isto é, dava-se a si mesmo como verdadeiro cordeiro, instituído assim a sua Páscoa. Em todos os evangelhos sinóticos, fazem parte dessa ceia as profecias de Jesus sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Em Lucas tem uma forma particularmente solene e misteriosa. Tenho ardentemente desejado comer convosco essa Páscoa antes de padecer, pois vos digo que não mais a comerei até que ela se realize plenamente no reino de Deus. A frase continua equívoca. Pode significar que Jesus come pela última vez a Páscoa habitual com os seus. Porém, pode significar também que já não a come mais, mas encaminha-se para a nova Páscoa. Um dado é evidente em toda a tradição. O essencial dessa ceia de despedida não foi a Páscoa antiga, mas a novidade que Jesus realizou nesse contexto. Mesmo que esse banquete de Jesus com os 12 não tenha sido uma ceia pascal segundo as prescrições rituais do judaísmo, num olhar retrospectivo, tornou-se com a morte e a ressurreição de Jesus evidente o significado intrínseco do todo. Era a Páscoa de Jesus. E nesse sentido, ele celebrou a Páscoa e não a celebrou. Os ritos antigos não podiam ser praticados. Quando chegou o momento, Jesus já estava morto. Mas ele entregara-se a si mesmo e assim tinha celebrado com eles verdadeiramente a Páscoa. Dessa forma, o antigo não tinha sido negado, mas, e só assim o poderia ser, levado ao seu sentido pleno. O primeiro testemunho dessa visão unificadora do novo e do antigo, que é operada pela nova interpretação da ceia de Jesus em relação à Páscoa, no contexto da sua morte e ressurreição, encontra-se em Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolada. Como em Marcos, capítulo 14, versículo 1, também aqui se sucedem o primeiro dia dos ázimos e a Páscoa, mas o sentido ritual de então é transformado em significado cristológico e existencial. Agora os ázimos sem fermento devem ser os próprios cristãos, libertados do fermento do pecado, mas o Cordeiro imolado é Cristo. Nisso Paulo concorda perfeitamente com a descrição joanina dos acontecimentos. Assim, para ele, morte e ressurreição de Cristo tornaram-se a Páscoa que permanece. Com base nisso, pode-se compreender como a última ceia de Jesus, que não era só um prenúncio, mas nos dons eucarísticos compreendia também uma antecipação de cruz e ressurreição. Acaba bem depressa por ser considerada como Páscoa, como a sua Páscoa,
e o era verdadeiramente. 2. A instituição da Eucaristia. A chamada narração da instituição, isto é, as palavras e os gestos pelos quais Jesus se deu a si mesmo aos discípulos, no pão e no vinho, constitui o núcleo da tradição da última ceia. Além dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a narração da instituição encontra-se também na primeira carta aos Coríntios de São Paulo. No seu núcleo, as 4 narrações são muito semelhantes, mas nos pormenores mostram algumas diferenças que se tornaram compreensivelmente objeto de amplas discussões exegéticas. Podem-se distinguir 2 modelos de fundo. Por um lado, temos a narração de Marcos, com a qual concorda em grande parte o texto de Mateus. Por outro, temos o texto de Paulo, ao qual se assemelha ao de Lucas. A narração paulina é o texto mais antigo literariamente. A primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo ano 56. O tempo da redação do Evangelho de Marcos é posterior, mas não há dúvida de que o seu texto se refere a uma tradição muito antiga. A discussão dos exegetas centra-se agora em qual dos 2 modelos, o de Marcos ou de Paulo, seria o mais antigo. Com argumentos referentes, Rudolf Pesch exprimiu-se a favor da tradição de Marcos como sendo a mais antiga, datável dos anos 30. Mas a narração de Paulo remonta ao mesmo decênio. Paulo, por sua vez, diz que transmite aquilo que ele mesmo tinha recebido como tradição que remonta ao Senhor. A narração da instituição e a tradição da ressurreição ocupam uma posição particular nas cartas paulinas. São textos fixados em sua formulação que o apóstolo já recebeu. Assim, e com cuidado, transmite literalmente. Nesses 2 casos, diz ele que transmite aquilo que recebeu. Em 1 Coríntios 15, insiste explicitamente na forma textual, cuja fiel conservação seria necessária para a salvação. Disso se conclui que Paulo recebeu as palavras da última ceia no seio da comunidade primitiva, de um modo que o tornava seguro de que elas provinham do próprio Senhor. Pesch vê comprovada a precedência histórica da narração de Marcos, no fato de esta ser ainda uma simples narração, enquanto 1 Coríntios 11 seria considerada como etiologia cultural, de proveniência cultural, e por conseguinte, contexto já formado liturgicamente e adaptado à liturgia. Isso tem algo de verdade, mas parece-me que não há uma diferença decisiva entre a qualidade histórica e teológica dos 2 textos. É verdade que Paulo quer falar de forma normativa, tendo em vista a celebração da liturgia cristã. Se esse é o sentido da expressão etiologia cultural, então posso estar de acordo. Mas segundo a convicção do apóstolo, o texto é normativo, precisamente porque refere o testamento do Senhor. Por isso, a orientação para o culto e uma formulação já existente para o culto não contrastam com a tradição rigorosa daquilo que o Senhor disse e quis. Pelo contrário, a formulação é normativa precisamente porque é verdadeira e originária. A esse propósito, a precisão na transmissão não exclui que se dê um realce ou se faça uma escolha. Todavia, a escolha e a formulação, tal é a convicção de Paulo, não devem falsear aquilo que foi confiado aos discípulos pelo Senhor naquela noite. Mas tal escolha e formulação, tendo em vista a liturgia, existem também no Evangelho de Marcos.
Com efeito, essa narração também não pode prescindir do seu significado normativo para a liturgia da Igreja, e por sua vez pressupõe uma tradição litúrgica já em uso. Ambos os modelos da tradição querem verdadeiramente transmitir-nos o testamento do Senhor. Juntos tornam possível reconhecer a riqueza das perspectivas teológicas do acontecimento e, ao mesmo tempo, mostram-nos a novidade inaudita que Jesus realizou naquela noite. Um fato tão grandioso e único do ponto de vista teológico e da história das religiões, como é ilustrado pelas narrações da Última Ceia, não podia deixar de sofrer algum questionamento pela teologia moderna. Uma realidade tão inaudita não é compatível com a imagem do Rabi, afável que muitos exegetas traçam de Jesus. Não se pode crê-lo capaz disso, e naturalmente também não está de acordo com a imagem de Jesus como rebelde político. Desse modo, uma parte considerável da exegese atual contesta que as palavras da instituição remontem verdadeiramente a Jesus. Dado que se trata aqui do núcleo em absoluto do cristianismo e do aspecto central da figura de Jesus, devemos ver o assunto mais de perto. A objeção principal contra a originalidade histórica das palavras e dos gestos da Última Ceia pode se resumir assim: haveria uma tradição insolúvel entre a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus e a ideia da sua morte expiatória em função vicária. Ora, o núcleo íntimo das palavras da Última Ceia é o por vós, por muitos, a autodoação vicária de Jesus e conjuntamente a ideia da expiação. Enquanto João Batista, perante o juízo eminente, chamara a conversão, Jesus, como mensageiro de alegria, teria anunciado a proximidade do domínio de Deus e a vontade incondicionada de perdão, o domínio da bondade e da misericórdia de Deus. A última palavra que Deus pronuncia por meio do seu último mensageiro, o mensageiro da alegria depois do último mensageiro do juízo, João Batista, é uma palavra de salvação. O que caracteriza o anúncio de Jesus é a orientação claramente prioritária à promessa da salvação por parte de Deus, bem como a superação de Deus como juiz iminente pelo Deus da bondade já presente. Com essas palavras, Pesch resume o conteúdo essencial do raciocínio que sustenta a incompatibilidade da tradição sobre a Última Ceia com a novidade e a especificidade do anúncio de Jesus. P. Fielder desenvolve a lógica dessa visão de modo drástico, quando escreve que Jesus anunciara ao Pai que quer perdoar incondicionalmente para observar em seguida. Mas na realidade, se este, o Pai, insistia numa expiação, seria assim tão generoso ou mesmo superior na sua graça? Depois declara a ideia de uma expiação incompatível com a imagem que Jesus tem de Deus, e nisso já muitos exegetas e representantes da teologia sistemática concordam com ele. De fato, encontra-se aqui o verdadeiro motivo por que uma boa parte dos teólogos modernos, e não só dos exegetas, se opõe a que as palavras da ceia provenham de Jesus. A razão disso não está nos dados históricos, pois, como vimos, os textos eucarísticos pertencem à tradição mais antiga. Olhando os dados históricos, não há nada de mais original do que precisamente a tradição da ceia. Mas a ideia de uma expiação é algo inconcebível para a sensibilidade moderna. No seu anúncio do reino de Deus,
Jesus deveria estar no polo oposto. Em jogo está nada mais do que a nossa imagem de Deus e do homem. Por isso, toda discussão, só aparentemente, é um debate histórico. Trata-se antes da questão: o que é a expiação? É compatível com uma imagem pura de Deus? Não se trata, porventura, de um nível do desenvolvimento religioso da humanidade que deve ser superado? Porventura, Jesus, para ser um novo mensageiro de Deus, não deve contrapor-se a essa ideia? Assim, o verdadeiro debate deverá se perguntar se os textos neotestamentários lidos corretamente nos revelam um conceito de expiação aceitável também para nós, contanto que estejamos dispostos a ouvir integralmente a mensagem que vem ao nosso encontro. Sobre esta questão, devemos refletir de maneira conclusiva no capítulo relativo à morte de Jesus na cruz. Mas isso requer a disponibilidade pura e simples de não contrapor ao Novo Testamento, de modo crítico-racional, a nossa presunção, mas de aprender e deixar-nos guiar. A disponibilidade de não falsear os textos segundo os nossos conceitos, mas deixar purificar e aprofundar os nossos conceitos pela sua palavra. Entretanto, mesmo às apalpadelas, procuremos chegar à sua compreensão por meio de semelhante escuta. Temos, em primeiro lugar, a pergunta: existe realmente essa contradição entre a mensagem do reino de Deus na Galileia e o último pronunciamento de Jesus em Jerusalém? Respeitáveis exegetas como Rudolf Pesch, Gerhard Löffing e Ulrich Winken veem, é verdade, uma profunda diferença entre as duas posições, mas não um contraste insolúvel. Supõe que no primeiro tempo, Jesus tenha feito a oferta generosa da mensagem do reino de Deus e do perdão, dado sem condições, mas que, tomando conhecimento da falência dessa oferta, tenha depois identificado a sua missão com a do servo de Yahvé. Teria compreendido que depois da rejeição da sua oferta, só restava o caminho da expiação vicária, isto é, devia tomar sobre si a desventura que incumbia a Israel para, desse modo, fazer chegar a multidão à salvação. Que dizer sobre isso? De per si, uma evolução assim, ou seja, a entrada num caminho novo do amor, depois da falência da primeira oferta, segundo a estrutura inteira da imagem bíblica de Deus e da história da salvação, certamente é possível. Dos caminhos da história de Deus com os homens, tal como nos são ilustrados no Antigo Testamento, faz parte precisamente a flexibilidade de Deus, que espera a decisão livre do homem e de cada não faz brotar um novo caminho do amor. Ao não de Adão, ele responde com uma nova solicitude pelo homem. Ao não de Abel, ele responde inaugurando com a eleição de Abraão uma nova abordagem da história. O pedido de um rei pelos israelitas em primeiro tempo aparece como uma obstinação contra Deus, que queria reinar sobre o seu povo de forma imediata. Mas na profecia dirigida a Davi, ele transforma essa obstinação em caminho que leva depois diretamente a Cristo, o Filho de Davi. Desse modo, nas ações de Jesus, é sem dúvida possível um avanço semelhante em duas fases. O capítulo 6 do Evangelho de João aparece acenar a uma reviravolta tal no caminho de Jesus com os homens. Depois do seu discurso eucarístico, o povo e muitos dos seus discípulos vão-se embora. Com ele ficam apenas os 12. Encontramos uma cisão semelhante no Evangelho de Marcos,
quando Jesus, depois da segunda multiplicação dos pães e depois da confissão de Pedro, começa com as predições da paixão e se encaminha para Jerusalém e para a sua última Páscoa. Em 1229, Eric Peterson, no seu artigo sobre a Igreja, um artigo que ainda hoje vale absolutamente a pena ler, defendeu a tese de que a Igreja existe apenas sobre a base do pressuposto de que os judeus, como o povo eleito de Deus, não acolheram a fé no Senhor. Se tivessem aceitado Jesus, o Filho do Homem teria já voltado e o reino messiânico, onde os judeus teriam ocupado o lugar mais importante, teria tido início. Romano Guardini, nas suas obras sobre Jesus, acolheu e modificou essa tese. Para ele, a mensagem de Jesus começa claramente com a oferta do reino. O não de Israel teria suscitado a nova fase da história da salvação, de que faz parte a morte e a ressurreição do Senhor e a Igreja dos Gentios. Que dizer então a respeito de tudo isso? Primeiramente, que certo desenvolvimento na mensagem de Jesus com decisões novas é certamente possível. Todavia, o próprio Peterson não coloca a ruptura no âmbito da mensagem de Jesus, mas no período depois da Páscoa, em que os discípulos de fato, ao início, lutavam ainda pelo sim de Israel. Só na medida em que se manifestou a falência dessa tentativa é que eles se dirigiram para os pagãos. Esse segundo passo podemos notá-lo claramente nos textos do Novo Testamento. Progressos no caminho de Jesus podemos presumi-lo sempre com um grau maior ou menor de probabilidade, mas nunca depreendê-los com clareza. Seguramente não existe ainda aquele contraste agudo entre o anúncio do reino de Deus e a mensagem de Jerusalém, que se encontra nas teses de certos exegetas modernos. Há pouco registramos os indícios de certo progresso no caminho de Jesus. Porém, agora devemos dizer que a estrutura dos evangelhos sinóticos não nos permite estabelecer uma cronologia do anúncio de Jesus. É certo que as acentuações sobre a necessidade da morte e da ressurreição se tornam mais claras com o avançar do caminho de Jesus, mas o conjunto inteiro do material não está organizado cronologicamente, de tal modo que possamos distinguir claramente um antes e um depois. São suficientes algumas indicações. Em Marcos, já no capítulo 2, na disputa sobre o jejum dos discípulos, encontra-se a predição de Jesus. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naquele dia. Muito mais importante ainda é a definição da sua missão, que se esconde por trás do seu falar em parábolas que ilustram aos homens a sua mensagem sobre o reino de Deus. Jesus identifica a sua missão com a que foi confiada a Isaías depois do encontro com o Deus vivo no templo. Fora dito ao profeta que, num primeiro tempo, a sua missão teria contribuído apenas para uma obstinação ainda maior, e só por meio desta é que poderia chegar depois a salvação. Aos discípulos, Jesus, já na primeira fase do seu anúncio, diz-lhes precisamente que aquela teria sido a estrutura do seu caminho. Mas, desse modo, todas as parábolas, a mensagem inteira do reino, são colocadas sob o signo da cruz. Partindo da última ceia e da ressurreição, podemos afirmar precisamente que a cruz é a radicalização extrema do amor incondicionado de Deus, amor em que Ele, não obstante toda negação por parte dos homens, se dá a si mesmo,
toma sobre si o não dos homens, atraindo desse modo para dentro do seu sim. Essa interpretação das parábolas e da sua mensagem sobre o reino de Deus, interpretação segundo a teologia da cruz, encontra-se também nas parábolas paralelas dos outros sinóticos. A orientação da mensagem de Jesus, segundo a perspectiva da cruz, uma orientação que vale desde o início, aparece ainda de outro modo também nos evangelhos sinóticos. Limito-me a acenar a dois elementos. Em Mateus, no início do caminho de Jesus, encontra-se o Sermão da Montanha, com o exórdio solene das bem-aventuranças. Esta, no seu conjunto, são caracterizadas pela perspectiva da cruz, que aparece depois com total nitidez na última. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E é preciso recordar ainda que Lucas põe no início da sua descrição do caminho de Jesus a rejeição por ele sofrida em Nazaré. Jesus anuncia que se cumpriu a promessa de um ano de graça do Senhor presente em Isaías. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos. Mas os seus conterrâneos, ouvindo a sua pretensão, não tardam a enfurecer-se e expulsam-no da cidade. Conduziram-no até o cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo dela. Precisamente com a mensagem da graça que Jesus traz, inaugura-se a perspectiva da cruz. Lucas, que redigiu o seu evangelho com muito cuidado, foi com plena consciência que colocou essa cena como uma espécie de título sobre toda a atividade de Jesus. Não existe contradição entre a jubilosa mensagem de Jesus e a sua aceitação da cruz enquanto morte pela multidão. Pelo contrário, só na aceitação e na transformação da morte é que o feliz anúncio atinge toda a sua profundidade. Aliás, a ideia de que a Eucaristia se tivesse formado no âmbito da comunidade é mesmo, do ponto de vista histórico, absolutamente absurda. Quem poderia permitir-se conceber tal pensamento, criar uma realidade tal? Como teria sido possível que os primeiros cristãos, evidentemente já nos anos 30, aceitassem semelhante intervenção sem levantar objeções? A esse propósito, diz Pest, com razão, que até agora não foi possível apresentar nenhuma explicação secundária convincente da tradição da ceia. Não existe. Isso só podia nascer da peculiar consciência pessoal de Jesus. Só ele era capaz de entrelaçar tão soberanamente na unidade os fios da lei e dos profetas, totalmente na fidelidade à Escritura e totalmente na novidade do seu ser de filho. Só porque ele mesmo tinha dito e feito é que a Igreja, com suas diversas correntes, e logo desde o princípio, pudera partir o pão como Jesus tinha feito na noite da traição. 3. A teologia das palavras da instituição. Depois de todas essas reflexões sobre o quadro histórico e sobre a credibilidade histórica das palavras da instituição de Jesus, é tempo de fixar a atenção na mensagem que elas contêm. Antes de mais nada, convém recordar que, nas 4 narrações sobre a Eucaristia,
encontramos dois tipos de tradição com diferentes características que aqui não temos de examinar nos detalhes. Todavia, devem-se mencionar brevemente as diferenças mais importantes. Enquanto em Marcos e Mateus a frase sobre o pão declara apenas "Isto é o meu corpo", em Paulo lê-se "Isto é o meu corpo que é para vós". E Lucas completa, segundo o sentido escreve "Isto é o meu corpo que é dado por vós". Em Lucas e Paulo, logo a seguir a isso, aparecem a ordem da repetição. Fazei isto em minha memória, que falta em Mateus e Marcos. A frase sobre o cálice, segundo Marcos, soa assim: Isto é o meu sangue, o sangue de aliança que é derramado em favor de muitos. Mateus acrescenta ainda, por muitos para a remissão dos pecados. Segundo São Paulo, diversamente, Jesus disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Lucas formula de maneira semelhante, mas com pequenas diferenças. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Falta a segunda ordem de repetição. São importantes, porém, duas diferenças claras entre Paulo, Lucas, por um lado, e Marcos, Mateus, por outro. Em Marcos e Mateus, sangue é o sujeito, isto é o meu sangue, enquanto Paulo e Lucas dizem, esta é a nova aliança no meu sangue. Muitos veem aqui uma deferência para com os judeus, sabendo da sua repulsa quanto à ingestão de sangue, como o conteúdo direto da bebida não se indica o sangue, mas a nova aliança. E desse modo chegamos já à segunda diferença. Enquanto Marcos e Mateus falam simplesmente de sangue da aliança, aludindo com isso a Êxodo 24:8, ou seja, a estipulação da aliança do Sinai, Paulo e Lucas falam da nova aliança, referindo-se agora a Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Por conseguinte, há em cada caso um cenário veterotestamentário diferente. Além disso, Marcos e Mateus falam do derramamento do sangue por muitos, aludindo desse modo a Isaías 53, versículo 12. Enquanto Paulo e Lucas dizem em favor de vós, levando assim a pensar imediatamente na comunidade dos discípulos. Compreensivelmente existe na exegese ampla discussão sobre quais possam ser, por conseguinte, as palavras originais de Jesus. Rudolf Pesch mostrou que aparecem num primeiro tempo 46 possibilidades que podem ainda duplicar, caso se cruzem entre si as diversas introduções. Tais esforços têm a sua importância, mas não podem entrar nos nossos objetivos deste livro. Partimos do pressuposto de que a transmissão das palavras de Jesus não existem sem a sua recepção pela Igreja nascente, que se sentia severamente comprometida na fidelidade ao essencial, mas estava ciente também de que a gama de ressonância das palavras de Jesus, com as relativas alusões sutis a textos da Escritura, permitia alguma modelação nos matizes. Desse modo, podia-se ouvir ressoar nas palavras de Jesus, tanto o Êxodo 24 como Jeremias 31, e acentuar mais um conteúdo ou outro, sem com isso faltar a fidelidade para com aquelas palavras que, de maneira quase imperceptível, mas de modo inequívoco, acolhiam em si a lei e os profetas. Com isso, porém, passamos já à interpretação das palavras do Senhor. As narrações da instituição, em todos os 4 textos, começam com 2 afirmações relativas às ações de Jesus, que adquiriram um significado essencial
na sua recepção pela Igreja inteira. Lá se diz que Jesus tomou o pão, pronunciou a oração de bênção e de agradecimento e depois partiu o pão. No princípio temos a Eucaristia, Paulo Lucas, ou então a Eulogia, Marcos Mateus. Ambos os termos significam a beraca, a grande oração de agradecimento e de bênção da tradição judaica, que faz parte tanto do ritual pascal como de outras refeições. Não se come o alimento sem agradecer a Deus pelo dom que Ele oferece, pelo pão que Ele faz despontar e crescer da terra, bem como pelo fruto da videira. As duas palavras diferentes que usam Marcos, Mateus, por um lado, e Paulo, Lucas, por outro, indicam as duas direções intrínsecas a essa oração. É agradecimento e louvor pelo dom de Deus, mas esse louvor retorna em forma de bênção sobre o dom, como se lê em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos do 4 ao 5. Tudo que Deus criou é bom, e nada é desprezível, se tomado como ação de graças, Eucaristia, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Jesus, na última ceia, como fizera na multiplicação dos pães, João 6, versículo 11, acolheu essa tradição. As palavras da instituição situam-se nesse contexto de oração. Nelas, o agradecimento torna-se bênção e transformação. Desde os seus primeiros inícios, a Igreja compreendeu as palavras de consagração não simplesmente como uma espécie de ordem quase mágica, mas como parte da oração feita juntamente com Jesus, como parte central do louvor repleto de gratidão, pelo qual o dom terreno nos é devolvido por Deus como corpo e sangue de Jesus, como autodoação de Deus no amor acolhedor do Filho. Louis Boyer procurou delinear o desenvolvimento da Eucaristia cristã do cânon a partir da beraca judaica. Desse modo, é possível compreender por que o termo Eucaristia se tornou a designação do conjunto do novo evento cultual dado por Jesus. Sobre esse assunto, havemos de voltar ainda na quarta sessão desse capítulo. Em segundo lugar, disse que Jesus partiu o pão. Partir o pão para todos é, em primeiro lugar, a função do pai de família, que nisto representa de algum modo também Deus Pai, que pela fertilidade da terra distribui para todos nós o necessário para a vida. Depois é também o gesto da hospitalidade, pelo qual se faz participar o estrangeiro das coisas próprias, acolhendo-o na comunhão do banquete. Partir e partilhar é precisamente a partilha que cria a comunhão. Esse gesto humano primordial de dar, de partilhar e unir, obtém na última ceia de Jesus uma profundidade inteiramente nova. Ele dá-se a si mesmo a bondade de Deus, que se manifesta no distribuir, torna-se totalmente radical no momento em que o Filho, no pão, se comunica e distribui a si mesmo. O gesto de Jesus tornou-se, assim, o símbolo de todo o mistério da Eucaristia. Nos Atos dos Apóstolos e no cristianismo primitivo em geral, partir o pão é a designação da Eucaristia. Nela nos beneficiamos da hospitalidade de Deus, que em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado se entrega a nós. Por isso, a partir e o distribuir o pão, o ato da amorosa atenção por aquele que precisa de mim, é uma dimensão intrínseca da própria Eucaristia. Caritas, a solicitude pelo outro, não é um segundo setor do cristianismo ao lado do culto, mas está radicada precisamente nele e faz parte dele.
Na Eucaristia, no ato de partir o pão, estão indizivelmente ligadas as dimensões horizontal e vertical. Nessa dupla afirmação sobre o agradecer e o repartir, no início da narração da instituição, torna-se evidente a natureza do novo culto fundado por Cristo na última ceia, na cruz e na ressurreição. Desse modo, o antigo culto do templo é abolido e, ao mesmo tempo, levado à sua perfeição. Chegamos agora à frase pronunciada sobre o pão. Segundo Marcos e Mateus, diz simplesmente: "Isto é o meu corpo". Paulo e Lucas acrescentam: "que é dado por vós", evidenciando assim aquilo que, por si, está contido no gesto do distribuir. Quando Jesus fala do seu corpo, obviamente este não quer dizer o corpo distinto da alma e do espírito, mas toda a pessoa em carne e osso. Nesse sentido, Rudolf Pesch comenta justamente: Jesus, na sua interpretação do pão, pressupõe um significado particular da sua pessoa. Os discípulos podiam entender: este sou eu, o Messias. Mas como pode realizar-se isso? De fato, Jesus encontra-se no meio dos seus discípulos. E o que faz? Cumpre aquilo que dissera no discurso do bom pastor: "Ninguém me tira a vida, sou eu quem a dou livremente". A vida ser-lhe-á tirada na cruz, mas já desde agora o oferece por si mesmo. Transforma sua morte violenta em ato livre de autodoação aos outros e pelos outros. E Jesus sabe, tem o poder de dar a vida e o poder de retomá-la. Dá a vida sabendo que precisamente deste modo a retoma. No ato de dar a vida está incluída a ressurreição. Por isso pode, de antemão, distribuir-se a si mesmo já agora, porque já agora oferece a vida, oferece a si mesmo e deste modo readquire-a já agora. Assim pode instituir agora o sacramento, onde se torna o grão de trigo que morre e onde, através dos tempos, se distribui a si mesmo aos homens na verdadeira multiplicação dos pães. A frase relativa ao cálice, sobre a qual concentramos agora a nossa atenção, é de uma densidade teológica extraordinária. Como já se acenou atrás, nas poucas palavras dela estão entrelaçados juntamente 3 textos veterotestamentários, de tal modo que toda a história da salvação anterior está resumida e feita presente na palavra dita sobre o cálice. Temos em primeiro lugar Êxodo 24, versículo 8, com a estipulação da aliança do Sinai. Depois Jeremias 31, versículo 31, com a promessa da nova aliança no meio da crise da história da aliança. Uma crise cujas expressões mais relevantes eram a destruição do templo e o exílio da Babilônia. Finalmente, Isaías 53, versículo 12, com a misteriosa promessa do servo de Yahvé, que carrega o pecado de muitos e deste modo obtém para eles a salvação. Procuremos agora compreender estes 3 textos, cada qual no seu próprio significado e no seu novo contexto. A aliança do Sinai, segundo a descrição de Êxodo 24, baseava-se sobre 2 elementos. Por um lado, sobre o sangue da aliança, o sangue de animais sacrificados com o qual eram aspergidos o altar, como símbolo de Deus, e o povo, e por outro lado, sobre a palavra de Deus e a promessa da obediência de Israel. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, por meio de todas essas cláusulas. Dissera solenemente Moisés depois do rito da aspersão. Imediatamente antes, o povo tinha respondido à leitura do livro da aliança. Tudo o que o Senhor falou,
nós o faremos e obedeceremos. Essa promessa de obediência, que era elemento constitutivo da aliança, acabava quebrada logo a seguir com a adoção do vitelo de ouro, quando Moisés se encontrava no monte. Toda a história que se segue é uma história de incessantes violações da promessa de obediência, como manifestam quer os livros históricos do Antigo Testamento, quer os livros dos profetas. A ruptura parece irremediável no momento em que Deus abandona o seu povo ao exílio e o templo da destruição. Naquela hora surge a esperança da nova aliança, já não baseada sobre a fidelidade sempre frágil da vontade humana, mas inscrita de modo indestrutível nos próprios corações. Por outras palavras, a nova aliança deve basear-se sobre uma obediência que seja irrevogável e inviolável. Fundada agora na raiz do ser humano, essa obediência é a do Filho que se fez servo, e na sua obediência até a morte, absorve toda a desobediência humana, sofre-a até o fundo e vence-a. Deus não pode pura e simplesmente ignorar toda a desobediência dos homens, todo o mal da história. Não pode tratá-lo como algo irrelevante e insignificante. Uma tal espécie de misericórdia, de perdão incondicionado, seria aquela graça a baixo preço, contra a qual se pronunciou com razão Dietrich Bonhoeffer, diante do abismo do mal no seu tempo. A injustiça, o mal real, não pode pura e simplesmente ser ignorado, ser deixado simplesmente em si. Deve ser transformado, vencido. Só esta é a verdadeira misericórdia, que agora, dado que os homens não são capazes, o faça o próprio Deus. Esta é a bondade incondicionada de Deus, uma bondade que não pode jamais estar em contradição com a verdade, e associada a ela a justiça. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Escreve Paulo a Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Essa sua fidelidade consiste no fato de ele agora agir não apenas como Deus diante dos homens, mas também como homem diante de Deus, fundado assim a aliança de modo irrevogavelmente estável. Por isso, a figura do servo de Deus que carrega o pecado de muitos deve ser ligada com a promessa da nova aliança, fundada de maneira indestrutível. Este enxerto da aliança agora indestrutível no coração do homem, da própria humanidade, realiza-se no sofrimento vicário do Filho que se fez servo. Desde então, a toda a maré sórdida do mal, contrapõe-se a obediência do Filho, no qual sofreu o próprio Deus, e cuja obediência, por conseguinte, é sempre infinitamente maior do que a massa crescente do mal. O sangue dos animais não pudera expiar o pecado, nem unir Deus e os homens. Podia ser apenas um sinal da esperança e da expectativa de uma obediência maior e verdadeiramente salvífica. Na frase de Jesus sobre o cálice, tudo isso está compendiado e feito realidade. Ele dá a nova aliança no seu sangue. O seu sangue, isto é, o dom total de si mesmo, no qual ele sofre até o fundo todo o mal da humanidade, transforma toda a traição, absorvendo-a na sua fidelidade incondicionada. Este é o novo culto que ele institui na última ceia. Atrair a humanidade na sua obediência vicária. Participação no corpo e no sangue de Cristo significa que ele está ali por muitos, por nós, e no sacramento
acolhe-nos no número destes muitos. Nas palavras da instituição de Jesus, falta agora explicar uma expressão que recentemente suscitou variadas discussões. Segundo Marcos e Mateus, Jesus disse que o seu sangue havia de ser derramado por muitos, aludindo desse modo precisamente a Isaías 53, enquanto em Paulo e Lucas se fala de dar, ou melhor, derramar por vós. A teologia recente sublinhou com razão a palavra por, comum a todas as 4 narrações, um termo que se pode considerar como palavra-chave não só das narrações da Última Ceia, mas da própria figura de Jesus em geral. Toda sua índole é qualificada como a expressão pró-existência, um existir não para si mesmo, mas para os outros. E isso não apenas como uma dimensão qualquer dessa existência, mas como aquilo que constitui o seu aspecto mais íntimo e abrangente. O seu ser como tal é um ser para. Se conseguirmos entender isso, teremos então nos aproximado verdadeiramente do mistério de Jesus. Saberemos então também o que significa seguimento. Mas que significa derramado por muitos? Na sua obra fundamental Die Abendmahlwort Jesu, Joaquim Jeremias procurou mostrar que a palavra muitos nas narrações da instituição seria um semitismo e, por conseguinte, deveria ser lida não a partir do significado da palavra grega, mas com base nos textos veterotestamentários correspondentes. Procura demonstrar que a palavra muitos no Antigo Testamento significa a totalidade, por isso, na realidade, dever-se-ia traduzir por todos. Depressa se afirmou então essa tese e tornou-se uma convicção teológica comum. Com base nela, as palavras da consagração muitos foi traduzido em diversas línguas por todos, derramado por vós e por todos. E é assim que em diversos países os fiéis ouvem hoje, durante a celebração eucarística, as palavras de Jesus. Entretanto, rompeu-se de novo esse consenso entre os exegetas. Hoje a opinião prevalecente tende para a explicação de que muitos, em Isaías 53 e ainda em outros pontos, apesar de significar totalidade, não se podia pura e simplesmente equiparar a todos. Inclinando-se para a linguagem de Qur'an, agora se supõe precisamente que muitos em Isaías e em Jesus signifique a totalidade de Israel. Só com as passagens do Evangelho aos pagãos é que se teria tornado evidente o horizonte universal da morte de Jesus e da sua expiação, que engloba igualmente judeus e pagãos. Ultimamente, o jesuíta Norbert Baumert de Viana, juntamente com Maria Irma Selwan, apresentou uma interpretação da expressão por muitos, que na sua linha principal fora já desenvolvida em 1947 por Joseph Pasker no seu livro Eucaristia. O núcleo da tese é este. Segundo a estrutura linguística do texto, o ser derramado não se refere ao sangue, mas ao cálice. Tratar-se-ia, por conseguinte, de um ativo derramar do sangue do cálice, um ato em que a própria vida divina é dada abundantemente sem nenhuma alusão ao agir dos algozes. Dessa maneira, a frase sobre o cálice não aludiria ao conhecimento da morte na cruz e seu efeito, mas ao ato sacramental, e assim ficaria esclarecida também a palavra muitos, enquanto a morte de Jesus vale para todos. O alcance do sacramento é mais limitado. Este alcança muitos, mas não todos. No aspecto estritamente filosófico,
Essa solução pode revelar-se verdadeiramente para o texto de Marcos 14, versículo 24, se não se atribuir igualmente originalidade ao texto de Mateus relativamente a Marcos. A solução poderia ser qualificada como convincente para as palavras da última ceia. Em todo caso, a assinalação de diferença entre o alcance da Eucaristia e o alcance universal da morte de Jesus na cruz é preciosa e pode fazer alcançar a investigação. Desse modo, porém, o problema da palavra muitos explica-se apenas parcialmente. De fato, permanece a explicação fundamental que Jesus dá da sua missão em Marcos 10, versículo 45, quando aparece também a palavra muitos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui se fala claramente da doação da vida como tal, e é evidente que dessa maneira Jesus retoma a profecia do servo de Yahvé em Isaías 53 e associa a missão do Filho do Homem, assumindo consequentemente um novo significado. Então, o que podemos dizer? Parece-me presunçoso e ao mesmo tempo insensato querer perscrutar a consciência de Jesus e explicá-la com base naquilo que ele, segundo o nosso conhecimento daqueles tempos e das suas concepções teológicas, possa ter pensado ou não. Podemos dizer apenas que ele sabia que na sua pessoa se cumpriam a missão do servo de Yahvé e a do Filho do Homem. Ora, a união desses dois motivos comporta ao mesmo tempo superação dos limites da missão do servo de Yahvé, universalização que indica nova amplidão e profundidade. Depois podemos observar como, entretanto, cresce lentamente a compreensão da missão de Jesus no caminho da Igreja nascente, e como recordar dos discípulos sob a guia do Espírito de Deus começa pouco a pouco a perceber todo o mistério presente por trás das palavras de Jesus. Em 1 Timóteo 2, versículo 6, fala-se de Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, que se deu em resgate por todos. O significado salvífico universal da morte de Jesus aparece expresso aqui com clareza cristalina. Em Paulo e João podemos encontrar respostas historicamente distintas e na substância plenamente concordes para a questão acerca do alcance da obra salvífica de Jesus. São respostas indiretas ao problema muito todos. Paulo escreve aos Romanos que os pagãos, na sua totalidade, devem alcançar a salvação e que todo Israel será salvo. João diz que Jesus seria morto pelo povo, os judeus, todavia não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus que andavam dispersos. A morte de Jesus vale para os judeus e para os pagãos, para a humanidade no seu conjunto. Se aquele muitos em Isaías podia significar essencialmente a totalidade de Israel, na resposta crente que a Igreja dá ao uso novo da palavra por parte de Jesus, torna-se cada vez mais evidente que ele de fato morreu por todos. Em 1921, o teólogo protestante Ferdinand Kaltenbusch procurou mostrar que as palavras da instituição de Jesus durante a última ceia constituiriam um ato verdadeiro e próprio de fundação da Igreja. Desse modo, Jesus teria dado aos seus discípulos aquela novidade que os unia e fazia deles uma comunidade. Kaltenbusch tinha razão. Com a Eucaristia foi instituída a própria Igreja. Essa se torna uma unidade, torna-se o que é a partir do corpo de Cristo e conjuntamente a partir da sua morte.
fica aberta a vastidão do mundo e da história. A Eucaristia é o processo visível do reunir-se, um processo que em cada lugar e por meio de todos os lugares é um entrar em comunhão com Deus vivo, que aproxima a partir de dentro os homens uns dos outros. A Igreja forma-se a partir da Eucaristia, dela recebe a sua unidade e a sua missão. A Igreja deriva da última ceia, mas por isso mesmo deriva da morte e ressurreição de Cristo, por ele antecipadas no dom do seu corpo e do seu sangue. Da ceia à Eucaristia, da manhã de domingo. Em Paulo e Lucas, depois da frase "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", temos a ordem da repetição: "Fazei isto em memória de mim". Essa ordem Paulo refere-a de novo, mas de forma mais ampla, depois das palavras sobre o cálice. Marcos e Mateus não nos transmitem essa ordem, mas dado que a forma concreta das suas narrações traz o cunho da prática litúrgica, é evidente que também eles interpretaram essa palavra como uma instituição. Aquilo que se deu lá pela primeira vez devia continuar na comunidade dos discípulos. Mas surge a pergunta: o que é que o Senhor mandou concretamente repetir? Seguramente não foi a ceia pascal, no caso da última ceia de Jesus ter sido uma ceia pascal. A Páscoa era uma festividade anual, cuja celebração habitual em Israel estava claramente regulada pela tradição sagrada e ligada a uma data concreta. Mesmo que naquela noite não se tivesse tratado de uma verdadeira ceia pascal, segundo o direito judaico, mas de um derradeiro banquete terreno antes da morte, isso não é objetivo da ordem de repetição. Portanto, a ordem diz respeito apenas àquilo que constituía uma novidade nas ações de Jesus naquela noite: o partir o pão, a oração de bênção e agradecimento, e com ela as palavras da transubstanciação e do pão e do vinho. Poderemos dizer que por meio daquelas palavras, o nosso momento atual é atraído para dentro do momento de Jesus. Verifica-se aquilo que Jesus anunciou em João 12, versículo 32. Da cruz ele atraía todos a si, para dentro de si. Assim é verdade que o elemento essencial do novo culto tinha sido dado com as palavras e os gestos de Jesus, mas não fora ainda pré-estabelecida uma forma litúrgica definitiva. Esta havia de desenvolver-se na vida da Igreja. Era óbvio que, segundo o modelo da última ceia, primeiro ceavam juntos e depois acrescentava-se a Eucaristia. Rudolf Pesch demonstrou que nesse banquete, vista a estrutura social da Igreja nascente e os seus hábitos de vida, provavelmente havia só pão, sem outros alimentos. Na primeira carta aos Coríntios 11, versículos 20, 22 e 34, vemos como numa sociedade diferente, as coisas se davam diversamente. As pessoas abastadas levavam consigo a sua refeição e comiam abundantemente, enquanto as pessoas pobres deviam contentar-se também lá só com o pão. Bem depressa, experiências desse gênero levaram a separar a ceia do Senhor do banquete normal e, ao mesmo tempo, aceleraram a formação de uma estrutura litúrgica específica. Entretanto, em nenhum caso devemos pensar que na ceia do Senhor se limitassem simplesmente a recitar as palavras da consagração. A partir do próprio Jesus, estas aparecem como uma parte da sua beraca, da sua oração de agradecimento e de bênção. O que é que Jesus agradeceu? Agradeceu por ter sido atendido. Agradeceu de antemão pelo fato de que o Pai não o abandonaria na morte. Agradeceu pelo dom da ressurreição e, com base nela,
já desde aquele momento podia dar no pão e no seu vinho o seu corpo e o seu sangue, como penhor da ressurreição e da vida eterna. Podemos pensar no esquema dos salmos votivos, em que o oprimido anuncia que, uma vez salvo, agradecerá ao Senhor e proclamará a ação salvífica de Deus na presença da grande Assembleia. O Salmo 22, aplicado à paixão, que começa com as palavras meu Deus, por que me abandonaste?", termina com uma promessa que pressupõe antecipadamente o ser atendido. Detivem o meu louvor na grande Assembleia. Cumprirei meus votos frente àqueles que o temem. Os pobres comerão e ficarão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Agora, de fato, realiza-se isto. Os pobres comerão. O que recebem é mais do que um alimento terreno. Recebem o verdadeiro maná, a comunhão com Deus em Cristo ressuscitado. Naturalmente, só pouco a pouco é que estas ligações se foram tornando claras para os discípulos. Mas a partir das palavras de agradecimento de Jesus, que conferem à Beraca judaica um novo centro, a oração de agradecimento à Eucaristia revela-se cada vez mais como o verdadeiro modelo influente, como a forma litúrgica na qual as palavras de instituição têm o seu sentido e se apresenta o culto novo que substitui os sacrifícios do templo. Glorificação de Deus na palavra, mas na palavra que em Jesus se fez carne e agora, a partir deste corpo de Jesus que atravessou a morte, abrange o homem inteiro, toda a humanidade, torna-se o início de uma nova criação. Joseph Andreas Jungmann, o grande estudioso da história da celebração eucarística, é um dos arquitetos da reforma litúrgica. Resume tudo isso dizendo: a forma fundamental é a oração de agradecimento sobre o pão e sobre o vinho. Foi da oração de agradecimento, depois do banquete da última noite, que a liturgia da missa teve o seu início, não do próprio banquete. Este último era considerado tão pouco essencial e tão facilmente separável que ficou omitido já na igreja primitiva. Ao contrário, a liturgia e todas as liturgias desenvolveram a oração de agradecimento pronunciada sobre o pão e sobre o vinho. Aquilo que a igreja celebra na missa não é a última ceia, mas o que o Senhor, durante a última ceia, instituiu e confiou à igreja, um memorial da sua morte sacrificial. Está de acordo com isso a constatação histórica de que em toda a tradição do cristianismo, depois da separação da Eucaristia de um verdadeiro banquete, quando aparece partir o pão e ceia do Senhor, até a reforma do século XVI, nunca se usou para a celebração da Eucaristia um nome que significasse banquete. Mas para a formação do culto cristão é determinante ainda outro elemento. Com base na sua certeza de ser atendido, já na última ceia o Senhor dera aos discípulos o seu corpo e o seu sangue, como dom da ressurreição. Cruz e ressurreição fazem parte da Eucaristia, que não seria ela mesma sem aquelas. Mas, visto que o dom de Jesus é essencialmente um dom radicado na ressurreição, na celebração do sacramento, devia necessariamente estar a memória da ressurreição. O primeiro encontro com o ressuscitado aconteceu na manhã do primeiro dia da semana, o terceiro dia depois da morte de Jesus, e, por conseguinte, na manhã de domingo. Assim, na manhã do primeiro dia, tornava-se espontaneamente o momento do culto cristão, o domingo, o dia do Senhor. Essa determinação cronológica da liturgia cristã
que ao mesmo tempo define a sua natureza íntima e a sua forma, teve lugar muito cedo. Assim, em Atos 20, versículos 6 ao 11, a narração de uma testemunha ocular fala-nos da viagem de São Paulo e seus companheiros para Troade e diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a divisão do pão. Isso significa que já no período dos apóstolos, a divisão do pão tinha sido fixada na manhã do dia da ressurreição. A Eucaristia era celebrada como encontro com o ressuscitado. Nesse contexto, há que colocar também a decisão de Paulo de efetuar a coleta para Jerusalém, sempre no primeiro dia da semana. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 16, versículo 2. É evidente que aqui não se fala da celebração eucarística, mas obviamente o domingo é o dia da assembleia da comunidade de Corinto, e assim evidentemente também o dia do seu culto. Finalmente, em Apocalipse 1, versículo 10, encontramos pela primeira vez a expressão Dia do Senhor, para designar o domingo. A nova articulação cristã da semana aparece claramente modelada. O dia da ressurreição é o dia do Senhor, e desse modo também o dia dos seus discípulos, da Igreja. No fim do século I, a tradição já está claramente fixada, quando, por exemplo, a Didaquê pelo ano 100, como se de uma coisa totalmente óbvia se tratasse, afirma: no dia do Senhor reuni-vos, parti o pão e dai graças, depois de ter primeiro confessado os pecados. Para Inácio de Antioquia, aproximadamente ano 110, a vida, segundo o dia do Senhor, já é a característica distintiva dos cristãos em face daqueles que celebram o sábado. Era lógico que se ligasse a celebração eucarística à liturgia da palavra, leitura da Escritura, explicação e oração, inicialmente realizada ainda na sinagoga, e assim no início do século II, a formação do culto cristão nas suas componentes essenciais estava concluída. Esse processo de desenvolvimento faz parte da própria instituição. Como se disse, a instituição pressupõe a ressurreição, e deste modo também a comunidade viva, que sob a guia do Espírito de Deus, dá ao dom do Senhor a sua forma na vida dos fiéis. Um arcaísmo que quisesse regressar ao tempo antes da ressurreição e da sua dinâmica, imitar apenas a última ceia, não corresponderia de forma alguma à natureza do dom que o Senhor deixou aos discípulos. O dia da ressurreição é o dia exterior e interior do culto cristão, e a ação de graças como antecipação criadora da ressurreição por parte de Jesus é a maneira como o Senhor faz de nós pessoas que dão graças com Ele, a maneira que Ele, no dom, nos abençoa e envolve na transformação que a partir dos dons deve alcançar-nos e expandir-se no mundo, até que Ele venha. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 11, versículo 26.